O Brasil foi pego de surpresa, de repente, sem patrocínio, sem bandeiras de partidos, sem sindicatos e sem lideranças conhecidas, multidões foram às ruas. Uma das consequências imediatas foi colocar em pauta a reforma política. Para conversar sobre a reforma, Cidadania convidou o mestre em ciência política João Francisco Araújo Maria. João, você publicou recentemente o livro Caminhos para a Nova Política, ou Caminhos para a Nova Política, no plural, né? E nesse livro você parece que antecipou quase de um ano o que iria acontecer nessa insatisfação popular, porque eu só consigo ver essa palavra para definir, porque não há uma causa definida, há causas, há movimentos, e isso pegou a todos de surpresa. O que acontece com a democracia representativa? Muito engraçado, porque esse livro foi escrito em 2008, publicado no ano passado, analisando justamente a crise da democracia representativa. E o que eu tenho falado no livro e em conjunto de eventos, palestras, entrevistas, é justamente que a democracia, a política está em crise e, mais especificamente, a representação política está em crise. Essa crise se dá por um conjunto de fatores, desde nova formação identitária da sociedade até questões institucionais mais recentes. E esse é o dilema que a gente encara hoje. A sociedade parece, você vê hoje, tanto nessas manifestações recentes no Brasil, até o Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, todas essas manifestações, apesar de muito diversas, em um conjunto de países muito diferentes, elas têm algo em comum, que é a crise da política, a crise da mediação dos representantes políticos. Então parece que a população está nos dizendo que tem dificuldade de aceitar a ideia de representação política. Ou seja, o mundo e as reivindicações caminham, as necessidades, as demandas caminham muito mais rapidamente do que a representação política está apta a oferecer uma resposta. Isso, e um dos principais dilemas hoje da representação é justamente o fato de que o representante político deveria representar a vontade dos eleitores, dos seus representados, não possui incentivos e muitas vezes age em desacordo com os melhores interesses desses representados. Eu acho que a nossa crise, há um grande debate acontecendo na sociedade hoje, mas ela não é uma crise de superfície, que é possível ser sanada com uma mudança ou uma reforma das instituições eleitorais, por exemplo. Você aqui no livro, se você me permite, já no pós-fácil, que você escreve em linguagem já não acadêmica, ou seja, muito mais palatável para quem não é do meio universitário, você escreve a seguinte frase: é difícil convencer um jovem da necessidade de representantes políticos quando nas redes sociais cibernéticas ele dispensa intermediadores e decide por si só. Isso seria grande parte do problema, a maior parte, a menor parte? Eu acho que isso é uma grande oportunidade, a revolução tecnológica que a gente vivenciou nos últimos 30, 50 anos. Por quê? A democracia, quando foi criada lá na Grécia Antiga, era basicamente uma democracia direta e participativa. As pessoas... Mas, veja bem, nem todos participavam da democracia de Atenas. Havia os escravos, havia os ilotas e os periecos, aqueles que eram cidadãos, que poderiam participar da democracia, mas havia aqueles que eram praticamente uns párias. Claro, não, era uma democracia para os cidadãos que não incluíam escravos, mulheres, e essa classe de cidadãos era muito restrita. Mas a gente está falando aí de milhares de anos atrás. Então vamos trazer o debate aqui para o nosso presente. Mas o que eu quero dizer é que hoje a ideia de democracia representativa é uma ideia moderna, que nasce com a criação do Estado moderno. Então, na transição do mundo medieval para o mundo moderno, com uma extensão territorial tão grande dos Estados nacionais, ficou impossível ter uma participação direta dos cidadãos no processo decisório dos assuntos públicos. Então, se inventou a democracia representativa e, com ela, seu espaço de excelência, que é o espaço parlamentar, por exemplo. Então, o que eu acho que está a origem nessa crise hoje? Eu acredito que a crise que a gente vivencia hoje é uma transição tão grande como foi a transição do mundo medieval para o mundo moderno. Essa transição, que tem aproximadamente 5 séculos,
gerou novas instituições políticas. Então, a ideia de representação política, a ideia de partidos políticos, a ideia de um parlamento foi toda criada porque as antigas instituições políticas não legitimavam o poder político. E o que a gente vê hoje? Uma crise das atuais instituições em gerar legitimidade. Por isso que eu acredito que as nossas instituições hoje em crise vão gerar um momento de criação de novas instituições. Antes de chegar nesse ponto, eu queria comentar com você também a nova forma de fazer política, outra frase aqui do livro, a nova forma de fazer política exige pensarmos desenhos de representação e participação inovadores. Bom, temos a democracia representativa posta em xeque, mas como o parlamento, por exemplo, estaria apto a identificar as demandas e a reagir de uma forma imediata? Porque nós não podemos transformar a sociedade brasileira numa grande assembleia. E mesmo qualquer um de nós, se for tentar identificar essa enormidade de reivindicações que só podem ser resumidas no termo insatisfação, nós não vamos conseguir dar provisão a todas essas demandas. Olha, eu acho que o primeiro passo dos nossos parlamentares seria reconhecer a profundidade da crise. A gente vê hoje muito um debate superficial sobre a crise. Então, acho que um primeiro passo seria reconhecer a profundidade dela. E é lógico que vai ter que ser feita uma transição. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje está em pauta a reforma política. Eu acho que é um passo importante para a gente avançar. Mas se a gente olha o debate, tanto no âmbito da situação como da oposição, a gente tem divergências, mas algumas premissas muito semelhantes. Por exemplo, o PT, hoje, que é o principal partido da base da situação, ele defende na reforma política a representação proporcional em lista fechada. O PSDB, que é o principal partido da atual oposição, defende o sistema distrital, que é a representação majoritária, com lista aberta. Então, são diferentes essas propostas, mas elas têm a mesma base em comum. Por exemplo, a ideia de que a representação tem que ser feita apenas através de partidos políticos. Veja bem, se de repente extinguirmos todos os partidos forem extintos, como se dará essa representatividade? Mesmo você tendo a eleição de candidatos avulsos, é preciso identificar que a influência não só do poder econômico, mas a influência do poder da mídia vai ser, de qualquer forma, preponderante. Não, mas eu quero colocar um outro raciocínio aqui. A presidente Dilma, de início, ela propôs uma nova constituinte, uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, e isso logo de imediato verificou-se que não seria possível. Nesse momento, que certamente não é o momento em que o programa será veiculado, certamente nós seremos ultrapassados, então teremos que discutir isso da forma mais institucional possível. Está em discussão se faz uma consulta à população através de um plebiscito, através de um referendo. Primeiro explique qual a diferença entre os dois, por favor. Olha, o plebiscito é uma consulta que se faz à população previamente a um ato legislativo, por exemplo. Então você teve, no caso brasileiro, o plebiscito de 1993 para escolher o sistema de governo, se é ser o presidencialismo, o parlamentarismo, por exemplo. Também escolheu se era... E a forma de governo também, se era república ou monarquia. O referendo é, por exemplo... duas perguntas só. Isso. O referendo é o por exemplo, do desarmamento, que já tem um ato legislativo colocado, e você vai referendar ou não aquele ato. Então, por sinal, o povo não referendou, disse não. Não referendou, no caso do desarmamento. Mas esse embate da reforma política, eu acho que a ideia de uma constituinte exclusiva é uma ideia interessante, no seguinte sentido. A reforma política é feita por políticos, e ao fazer uma reforma, você mexe em muitos interesses. Então, diferente de outras reformas, como a previdenciária, tributária, que os políticos podem ter a obrigação de fazer, a reforma política, ela está sendo debatida há mais de 10 anos, por exemplo, e ela nunca avança. Por quê? Porque é muito difícil obrigar os políticos a agirem e tomarem decisões que potencialmente podem vir a prejudicar eles. Todo mundo age em função do seu interesse e ninguém quer abrir mão daquilo que já do poder que já detém. Então, por exemplo, uma Assembleia Constituinte que colocasse como regra que o
o parlamentar constituinte que fosse eleito, ele não poderia participar por 2 ou 3 eleições das eleições normais, desvincularia essa questão da reforma poder contrariar interesse, porque ele já se candidataria sabendo da impossibilidade de participar, e isso deixaria ele mais livre e menos sujeito a essas pressões para formular, de fato, o melhor modelo político para o Estado brasileiro. Então, acho que a Constituinte exclusiva seria um avanço, e ela é um problema de decisão talvez mais política, porque juridicamente há um grande debate. A gente viu juristas falando que seria possível, outros que não seriam possível. Mas parece que não se existe uma maioria na classe política hoje a favor disso. E nesse sentido, eu acho que o plebiscito tem um papel importante de ajudar a pressionar os parlamentares a desenhar uma reforma política balizada por esses princípios ditos a partir de um plebiscito. Eu acho que facilitaria. O problema, a meu ver, e o ponto de discordância está na formulação das perguntas que seriam levadas para esse plebiscito, que não é uma coisa simples. Veja bem, se você coloca uma questão como, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, não se pode destinar verbas públicas para pessoas, e sim para partidos. Pergunta número 1. Se você vota a favor de uma lista aberta, então você praticamente está desqualificando, está deixando de lado a possibilidade de financiamento público, correto? É um grande debate. Normalmente, o debate sobre financiamento público exclusivo se vincula ao debate sobre representação proporcional de lista fechada. Mas eu concordo com você que o grande nó seria a formulação das perguntas, o que deveria ser uma grande pactuação da sociedade. E não é um momento para a gente capitalizar em cima disso, como vem dizendo algumas lideranças. É um momento de se fazer um grande pacto, de fato, entre governo, oposição, sociedade, para que a gente não veja, por exemplo, essa possibilidade de reforma, seja plebiscito constituinte, como um momento de obter ganhos no curto prazo, mas fazer as reformas que são importantes para a estabilidade da política no país e também capaz de gerar as transformações. Para que as leis, para que o plebiscito e as escolhas feitas agora possam valer para o pleito, para as eleições de 2014, é necessário que sejam votadas, estejam fechadas até outubro deste ano. O que acontece? É um desafio grande. Porque o tempo é curto. Mas eu acho que o principal não é... Pode ser e que se entre para 2014, mas já temos eleições também em 2016 depois. O principal para mim não é entrar em 2014, é se fazer um pacto e se fazer de fato um processo de mudança. Porque várias vezes a gente já iniciou o debate sobre reforma política, não sai nada, a população fica extremamente frustrada e um dos sinais dessa frustração são essas manifestações. Então, para mim, o relevante não é fazer em 2014 ou de imediato, mas se iniciar de fato um processo denso, que é feito com profunda participação popular. A gente poderia até usar os 2 instrumentos de participação direta. O plebiscito volta para o Congresso faz a sua proposta de reforma em cima das diretrizes e volta para o referendo. Então, assim... Aí vão alegar que a despesa é muito grande, que não há tempo para fazer. Eu acho que esse argumento é muito... Já tem algumas lideranças colocando, mas eu acho que ele não se sustenta. Assim. A democracia tem um custo, de fato, e agora o custo que se ganharia com a legitimação desse processo passando participação popular é muito maior. E muitos dos que argumentam desse custo, às vezes usam isso como uma grande desculpa para não colocar a reforma em marcha porque não querem ver seus interesses ameaçados. Vamos voltar, então, ao debate sobre as soluções. Que novas formas de fazer política nas quais você defende inovações, que haja, sobretudo, inovação. Que formas você propõe na sua tese, no seu livro? Então, aquela tese que eu falava, por exemplo, do PT e o PSDB são diferentes nas suas propostas de sistema eleitoral, mas ambos estão ancorados na mesma premissa, que os partidos têm o monopólio da representação. Então, uma proposta concreta, por exemplo, essa questão das candidaturas avulsas. Não podemos menosprezar os papéis que os partidos têm em uma democracia. Os partidos são muito importantes, agregam preferências e devem avançar para serem cada vez mais programáticos. Mas hoje eles não são o suficiente. O que no lugar?
Não, eu acho que a gente vai ter que fazer uma mescla de várias instituições. A gente não pode optar por ter uma instituição ou outra. A gente tem que reconhecer que os partidos são importantes, mas claramente na atual conjuntura eles são insuficientes. A gente não pode abrir mão dos partidos, mas tem que ter clareza que só os partidos não vão conseguir responder à crise de representatividade. Então, por exemplo, um outro instrumento seria a representação de indivíduos avulsos. O que está por trás disso? A ideia de representação nasce na ideia moderna como uma representação de interesses. Então, uma representação de interesses que está calcada numa clareza e coesão identitária muito clara. Quando a gente passa nesse período contemporâneo, uma das principais características dessa pós-modernidade tão estudada é uma fluidez identitária. A gente não sabe muito bem quem a pessoa é, ela não é claramente trabalhador, patrão, às vezes ele é um patrão de um pequeno mercado, mas tem mais características. Há muita fluidez identitária e muita mobilidade social. Se você não tem essa precisão identitária, você não consegue ter essa clivagem muito precisa dos interesses. Então, no debate mais teórico, por exemplo, a gente poderia pensar uma representação não de interesse, mas de valores, de pessoas que representem valores e que diminuam um pouco essa distância entre a prática e o que falam. Mas isso, teoricamente, é bastante sedutor. Mas a partir do momento em que, se nós pegarmos a movimentação que tomou conta de todo o país, se nós pegarmos essa movimentação e tentarmos eleger 4 ou 5 pontos em comum, vai ser difícil de reduzir, né? Não, ou seja, vira quase que cada um por si. Mas eu vou te dar 3 exemplos, por exemplo. O primeiro seria essa questão das candidaturas avulsas. O segundo seria... Que não passa por nenhuma... Não consta, pelo menos como uma das mais frequentes bandeiras aí nas praças. Não, mas essa seria, por exemplo, uma resposta à crise dos partidos. O que as pessoas estão falando? Os partidos não me representam. Essa bandeira está espalhada nas manifestações. Então a gente tem que ver o que poderia representar que não os partidos. Eu acho que a candidatura avulsa se conecta com esse debate nesse sentido. Mas, por exemplo, na Constituição de 88, a gente definiu a democracia representativa como um espaço que os partidos possuem monopólio e a democracia participativa, que são os conselhos de direito, as conferências, por exemplo, Conselho Nacional de Saúde, conselhos municipais de criança e adolescente. Esses espaços são entendidos como um espaço de controle social das políticas públicas e um espaço tripartite, onde está representantes do governo e da sociedade, espaços de participação da sociedade. Por que a gente não pode pensar esses espaços de participação, os conselhos de direito, por exemplo, com funções representativas? Acredito que essa seria outra mudança concreta, por exemplo. Você pegar algumas competências constitucionais do Poder Legislativo, por exemplo, análise do ciclo orçamentário, PPA, LDO e LOA, e começar a capacitar e gerar mais competência para os espaços de participação, definirem, por exemplo, o orçamento público. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O programa está aberto a outras opiniões, outras cabeças pensantes como a sua. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Cidadania conversou com o professor João Francisco Araújo Maria sobre reforma política. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode também ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.